Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis. E Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Essa parte do programa eu sempre gosto de falar, porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em toda a América do Sul, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, em Luanda, na África, no Líbano, no Oriente Médio, no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. 11 horas de diferença de fuso horário. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Por isso que eu sou tremendamente orgulhoso dessa audiência mundial. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, e da Oncológica do Brasil, que trata os cânceres todos na nossa região. Tá? A Oncológica do Brasil, inclusive, tem terminais, tem clínicas praticamente na América do Sul toda. E, pessoal, meu convidado de hoje. Mais uma vez, eu fico tremendamente orgulhoso quando vem um convidado que foi meu aluno. Ele foi meu aluno. É o Dr. Ulisses de Oliveira Souza. Ulisses é neurocirurgião e é cirurgião de coluna. Ele foi meu aluno na UFPA, formou em 2010. Ele fez residência no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, que é uma das referências nacionais. Ele tem mestrado em São Paulo, no IANSP. Ele trabalha aqui em Belém no Saúde da Mulher, na Beneficente Portuguesa, no Prime, e tem consultório, lógico. Ele trabalha, é neurocirurgião e cirurgião com especialidade, digamos assim, na coluna. Ele vai já explicar isso para a gente. E vem falar isso para a gente hoje sobre coluna, dor nas costas, sobre cirurgia minimamente invasiva, essas coisas. Ulisses, primeiro, super obrigado por ter aceito o convite. Tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor Eduardo. Começando a perguntar, dor nas costas, sempre a coluna, hein? Começa por aí. Não, nem sempre. Assim, a dor nas costas é uma queixa muito frequente na população. É a segunda queixa mais frequente no consultório médico. E a principal causa de afastamento laboral no mundo, né? É a patologia da coluna vertebral. Porém, nem sempre ela significa uma doença específica da coluna vertebral, né? A OMS, ela agrupa as dores nas costas em patologias específicas e não específicas. Em 90% das vezes, essas dores são não específicas, ou seja, são dores transitórias, benignas, sem uma etiologia específica, com uma doença específica da coluna vertebral. E aí vem as outras patologias que podem gerar também dor na coluna vertebral. Né? Eu lembro um amigo meu, na época de São Paulo, que dizia: o homem andava de 4, ele resolveu ficar em pé, dói a coluna. Isso é uma coisa, realmente 80% da população ao longo da vida vai ter uma queixa de dor lombar. Né? 80%? 80% durante o fluxo de vida. E agora que a vida está ficando mais longa, então, isso, né? Justamente. E aí a gente fica se desafiando diariamente nos pacientes idosos. Isso. Preocupa? Sim, em algumas vezes a dor lombar ela tem sinais de alarme, né? E aí quando aparece esse sinal de alarme é que é útil procurar um especialista em coluna para avaliar, né? Quais seriam esses sinais de alarme? Presença de sintomas neurológicos, né? Fraqueza, dormência nas pernas. Isso é super importante, tá? Isso é super importante. O meu paciente cardíaco, toda vez ele chega e diz assim: eu estou com dormência no braço. Ele acha que é da circulação,
Aí eu digo, meu amigo, você é da coluna do pescoço. Ele está com dormência na perna, ele acha que é da circulação. Isso, realmente, frequentemente Eles confundem, a primeira coisa é a circulação. Eu recebo com muita frequência pacientes encaminhados do cardiologista, que o paciente chega com uma dor, estou infartando, o cardiologista faz todo o screening cardiológico e encaminha esse paciente. Olha, inclusive ele já chega com o diagnóstico, lá vem... Fez toda a avaliação, olha, seu problema é neurológico, procure um neurocirurgião, procure uma avaliação. Certo. O que preocupa, hein? Quando preocupa? Quando tem esses sinais neurológicos, né, presença de fraqueza, dormência em membro, presença de sintomas esfincterianos, né, perda, incontinência urinária, retenção urinária, incontinência fecal, presença de sinais de alarme para doenças graves, por exemplo, pacientes com dores noturnas que são acordados com dor. Quando essa dor ultrapassa o período ali de 6 a 12 semanas, né, pela OMS, é uma dor crônica acima de 12 semanas. E isso realmente compromete a qualidade de vida e o paciente acaba tendo que fazer uma investigação, porque geralmente nesse contexto surge doenças primárias da coluna que podem estar gerando esse comprometimento neurológico ou essa persistência da dor. Ou sinais que gerem outras doenças, como infecções, né? Presença de febre associada à dor lombar persistente. Isso é muito importante. Ulisses, então, chamada de atenção. O principal sintoma é dormência? O principal sintoma... Além da dor? Isso. Dor com dormência? Dor com dormência geralmente é o primeiro sinal de alarme. Chamada de atenção. Chamada de atenção. Red flag, é isso mesmo. Dor com dormência. Então, mais uma vez isso, porque muito paciente meu, eu estou repetindo isso porque isso chama atenção. Chega, doutor, meu braço ficou dormente. Aí eu digo assim, isso não é do coração, isso é da coluna cervical. Isso. Minha perna está dormente, coluna lombar. Eu piso no chão, parece que eu estou pisando num monte de prego. L5, S1, né? Pois é isso. O comprometimento neurológico é o primeiro sinal de alarme, a dormência. Depois a fraqueza, depois os sintomas esfincterianos. E isso vai gerando um conjunto de sintomas com vários grupos de doenças que podem gerar isso. Certo. Como fazer diagnóstico, hein? A primeira parte, claro, o exame clínico do paciente. Exame clínico. Você faz uma consulta, um exame neurológico, chega uma impressão diagnóstica se aquilo é uma lesão medular, se é uma lesão radicular, se é uma lesão de nervo periférico, qual é a causa daquele problema. E a partir dessa impressão diagnóstica, a gente vai para os exames de imagem para fazer uma avaliação. E aí está um ponto importante, né? Porque eu recebo frequentemente pacientes com exames de imagem alterados, né, que é um processo normal do envelhecimento, queixa de dor lombar e a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa se a causa da dor é aquele problema que aquele exame de imagem está mostrando, né? Porque se a gente for fazer exames de base populacional, 80% a 90% dos pacientes vão ter desgaste dos discos, desgaste das articulações, lipossubstituição muscular e nem sempre isso é a causa daquela dor específica do paciente. No intuito de evitar um super tratamento. 90% dessas dores, como eu disse, são dores mais benignas, né? Que alterações no circuito do cotidiano do paciente, né? Combate ao tabagismo, combate à obesidade, ao sedentarismo, as medidas de ergonomia daquele paciente no dia a dia, melhora da qualidade do sono, da alimentação, todos esses fatores são fatores protetores para a dor, né? E aí só realmente 10% desses pacientes é que vão ter uma doença específica, que vão necessitar de uma intervenção do cirurgião de coluna para tratar aquele problema específico, né? Você tem que fazer, isso é super importante que você está falando disso, tem que excluir, né? Tem que excluir. Tem que excluir. Não pode sair. Não, eu recebo muitos pacientes assim, de segunda opinião, de segunda avaliação, ou mesmo pacientes primários que vêm, doutor, meu caso é cirúrgico, tá aqui, entrega um exame, aí você olha, isso aqui tem... E aí que está assim, a questão do limiar de dor de cada paciente, né? Você pega um mesmo paciente com a mesma idade,
atleta com uma ressonância extremamente alterada e fala, olha, acho que se a gente conduzir dessa forma, pode ser que a gente não execute nenhum procedimento, né? Você pode ficar bem, retomar sua qualidade de vida e ficar muito bem. Agora, realmente, se a gente esgotar todas as opções de tratamento conservador, né, que envolve aí o tratamento fisioterápico inicial, exercício, musculação terapêutica, pilates, tratamento farmacológico, aí são pacientes e que tenham realmente uma condição clínica causada por aquela alteração na imagem que a gente viu, e aí a gente parte para os procedimentos de intervenção. Eu vou te contar uma história pessoal, tá? Eu parei de fazer cateterismo quando eu fiz 70 anos. Tá? Mas eu fiz, segundo as minhas contas, quase 62 mil na vida, tá? De 79 até 2023. Uma experiência absurda. E graças a Deus nunca tive uma complicação graças na mesa. A Deus, Então, eu tinha que usar um avental de chumbo. E às vezes eu passava o dia todo com avental de chumbo. Na época de São Paulo era quase que o dia todo. E aí, eu tinha dor na coluna, dor. Há uns 3 anos atrás, eu tive uma dor tão intensa que eu peguei a esposa, o filho, e fui para o médico e disse assim, opera, eu estou aqui para internar, para operar a minha coluna. Aí eu disse, porque eu não aguento mais de dor. Eu não tenho posição, a dor não passa sentado, em posição de gatilho, em pé, eu não consigo mais. Pode operar. Aí o médico olhou a ressonância. Eu disse, Eduardo, não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Eu vou te mandar para o fisioterapeuta. Isso. E eu quero tirar a dor. Não, fica tranquilo que eu te tiro a tua dor. Aí eu fui na fisioterapia. Depois de 2, 3 dias eu estava sem dor. Aí ele virou e disse, meu amigo, eu tenho que fazer pilates, tá? Por causa da tua coluna. Ulisses, essa história tem uns 3 anos. Nunca mais eu tive dor, tá? Mas é isso, justamente. Nunca mais eu tive dor. Às vezes a dor é lancinante, excruciante e, por exemplo, o senhor é super esclarecido, médico, renomado, e realmente o paciente chega porque ele acha que aquilo é uma condição eminentemente cirúrgica, né? Mas não, assim, e aí é que tá, às vezes pode ser até que o colega tenha visto alguma degeneração na coluna do senhor, mas ele entende que aquilo não estava assim já há um tempo e não é a causa específica daquela dor que o senhor estava. E de forma muito correta ele conduziu o senhor dessa forma. Com certeza, deu. Eduardo, não é o momento. E aí nunca mais você teve dor, né? Nunca mais tive dor, nunca mais. Eu comecei a fazer pilates. Eu também era meio sedentário, tá? Pois é, imagine naquela época que o colete de chumbo era realmente, você pesava ali 12 quilos. Pesava, 12 a 14 quilos de avental de chumbo. Você fica ali mais de 6 horas com aquilo. Deus nos acuda. Deus nos acuda. Pagava todos os pecados. Mas olha, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou, viu como é rápido? Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. Mas a gente já volta já, porque o Ulisses está informando tudo de coluna para a gente hoje. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. O tratamento do câncer é coisa séria e a Oncológica do Brasil é a maior rede de oncologia, home care, quimioterapia em suítes privativas. Oncológica do Brasil, tratamos o câncer, cuidamos de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.
voltamos nessa conversa de super informação com o meu ex-aluno. Eu fico orgulhoso quando os meus ex-alunos vêm aqui. O Dr. Ulisses de Oliveira Souza, neurocirurgião e cirurgião de coluna. Ele está falando para a gente sobre dor na coluna e tratamento. Tu mencionaste degeneração. O que é isso, hein? Com o passar do tempo, em todos os pacientes, em todo o mundo, vai ocorrer um processo de desgaste dos discos e das articulações. Perda de hidratação, perda de altura desse disco. E aí, em alguns pacientes, isso vira um processo patológico, né? Só para o meu espectador entender. Na coluna, tu tem o osso e uma espécie de coxim, que é o disco. Isso, é isso mesmo. Então para o osso não encostar no osso, é osso, coxim, osso, coxim, osso, Maravilha. coxim, osso. Essa explicação está perfeita, é isso mesmo. Entre cada vértebra existe um disco, que é como se fosse um amortecedor, natural da coluna. Certo. Né? E aí, em cada segmento, na coluna cervical, na torácica, na lombar, existe esse disco. E com o passar do tempo, em todo mundo vai ocorrer, em maior ou menor grau, um desgaste desse disco. Né? Desgaste do disco. Do disco e um comprometimento das articulações, né? O que é denominado de artrose. Um envelhecimento da articulação. Mas isso é um processo fisiológico que ocorre em todo mundo, em maior ou menor grau. Né? Certo. E aí, por isso que eu falei lá atrás sobre realmente a interpretação do exame de imagem, para a gente não ali acusar um processo natural, não supertratar aquele processo natural e evitar procedimentos desnecessários. Deixa eu te fazer uma pergunta agora de vizinho, tá? Assim, o osso da coluna também degenera, né? Degenera. O que é o bico do papagaio? É a artrose. É a artrose. É bico porque o osso fica apontando assim, é isso? Isso, é porque em alguns pacientes formam-se osteófitos, que é o bico do papagaio. O bico. Uma ponta do osso para baixo. Uma ponta do osso, justamente. E esse osteófito, né, ele só é um processo que preocupa muito a gente quando ele aponta para o canal ou para o forame neural, que é onde passam os nervos. E aí, realmente, o bico de papagaio passa a se tornar sintomático porque ele comprime uma estrutura neural. Né? Mas se a gente avaliar o paciente, um exame de imagem com vários osteófitos, com vários bicos de papagaio, aquele paciente ele pode ter uma vida normal desde que ele faça um tratamento habitual que a gente falou, né? Musculação, exercício, isso não vai comprometer. Exercício, academia, pilates. Certo, isso é importante. Então, meu amigo, o bico de papagaio é o osso, a ponta do osso que pode e se ferir dói, né? Se ferir dói, é isso. Porque o nervo está tudo passando perto, se bateu no nervo. Isso, se esse bico do papagaio for pro foramen, que é onde o nervo emerge, ou pro canal, aí pode virar um problema sério, porque ele passa a comprometer o nervo e aí gerar aquela dor típica, que é a dor ciática, aquela dor irradiada para a perna, com dormência, formigamento, fraqueza. Ulisses, tu que é um neurocirurgião, como é que trata a coluna quando não resolve no pilates, no exercício, no fortalecimento da musculatura? Né? Hoje a gente tem... opera. Opera, tratamento cirúrgico. A gente tem várias estratégias de tratamento cirúrgico. A cirurgia, acho que eu me formei há 8 anos como neurocirurgião. E nesses 8 anos eu fico muito feliz com a evolução diária que as coisas estão ocorrendo. Né? Hoje a gente faz de cirurgia minimamente invasiva. O que é uma cirurgia minimamente invasiva? É aquela que a gente preserva os tecidos adjacentes, a musculatura, os ligamentos. Isso gera uma menor dor pós-operatória, uma recuperação mais rápida. Hoje a gente consegue operar um paciente de hérnia de disco, por exemplo, por endoscopia de coluna e 6 a 12 horas depois esse paciente já tem... Furando um buraquinho. Furando um buraquinho. Né? Sem ter que fazer grandes cortes sem e grandes pegar o bisturi e cortar. É. Eu sempre falo que
o bisturi vai ficar só para o pronto-socorro. Eu vou fazer uma analogia com a cirurgia do aparelho digestivo. Antes, o pessoal, para retirar a vesícula, fazia uma incisão subcostal grande. Eu sei, eu tenho uma cirurgia que vai aqui, da minha última costela até embaixo do meu umbigo. E hoje eles operam por laparoscopia. E isso é também a vertente da cirurgia de coluna, né? Graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu consegui visitar alguns serviços no mundo e eu posso dizer hoje que a cirurgia de coluna no Brasil está alinhada aos melhores centros do mundo, né? Certo. Em setembro eu fui na China, tem um colega que tem uma casuística enorme lá, eu tive a oportunidade de acompanhar ele, e com uma experiência absurda, com uma precisão enorme, você vê o quanto está seguro a cirurgia, claro, dentro de um contexto de segurança, né? E isso passa por vários parâmetros, né? Monitorização adequada desse paciente, monitorização eletrofisiológica, técnica cirúrgica, material adequado, seleção do paciente. Então, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia de coluna e entregar um resultado excelente. O paciente que é candidato à cirurgia ficar muito bem, né? E aí existem várias estratégias, né? Tem alguns casos que a gente trata com bloqueios, com infiltrações. Às vezes é uma inflamação, um processo inflamatório persistente. Isso seria a menor intervenção. Em alguns pacientes a gente faz esses reparos no disco, né, que são os procedimentos de endoscopia, que a gente consegue fazer uma descompressão neurológica por uma incisão ali de 4, 5 milímetros, né, sem agressão tecidual, e aquele paciente 6 horas depois da cirurgia pode ter alta. Uma coisa fantástica que o povo tem que saber. Essas cirurgias laparoscópicas praticamente não contaminam, né? Isso, justamente. Não contaminam. O paciente faz, daqui a pouco vai embora. Eu sou muito feliz de falar isso, realmente, assim. De endoscopia, eu tenho mais de 900 pacientes operados e nunca tive uma infecção. Diferente da cirurgia aberta, realmente. Infelizmente, quando a gente faz uma intervenção aberta, principalmente considerando o risco individual de cada paciente, né? Diabetes, tabagismo, sarcopenia, obesidade, são fatores de risco que aumentam esse risco de infecção, e infecção é um problema muito sério na coluna, porque quando infecta ali, o paciente fica meses tomando antibiótico. Então, a estratégia de adotar uma cirurgia que a gente reduz bruscamente essa taxa de infecção torna muito animadora a indicação, você vê ali o resultado do paciente, torna muito seguro, e isso é muito legal. E alguns pacientes precisam de estabilização da coluna. O que é estabilização? Em alguns casos, quando há instabilidade ou deformidade entre as vértebras, a gente tem que colocar prótese, né? Colocar pinos na coluna e cages, que são dispositivos que são substitutos do disco, para garantir ali uma artrodese daquele segmento. E a gente consegue fazer isso por endoscopia, né? Fazendo... Coloca uma prótese na coluna por endoscopia. Por endoscopia. O avanço tecnológico dos materiais permitiu isso. E eu sou muito feliz. Esse colega lá na China tem uma experiência absurda. Ele opera mais de 1.000 pacientes por ano, né? E vários cirurgiões do mundo todo visitam ele. Ele tem uma expertise muito grande. E a gente pôde acompanhar lá ele, tanto o pré-operatório daqueles pacientes, a eleição do paciente, o pós-operatório imediato, e realmente pude pegar mais essa bagagem, trazer isso para cá. Eu acho que isso foi muito enriquecedor, assim. Eu já fui, além da China, os outros berços de endoscopia do mundo são a Coreia do Sul. Eu visitei a Coreia do Sul em 2018. A Alemanha, que é o berço na Europa. Então, assim, eu pude ver vários... cirurgiões de renome, eu gosto disso. Você vê quem é a referência mundial naquilo, você vai dar uma olhada e você vê que é totalmente viável dentro de um contexto de material adequado, cirurgia segura, você poder replicar isso aqui no Brasil, em Belém. Com certeza. Na minha área, eu ia todo ano para o EuroPCR, que é em Paris, o Congresso de Hemodinâmica, e de repente eu descobri que a gente fazia o que eles estavam fazendo. Isso, justamente. Com a mesma qualidade, né? Isso dá uma satisfação pessoal, uma satisfação por serviço. Eu fico muito contente com aquele paciente que me procura e eu ter certeza que eu estou oferecendo o que tem de melhor do mundo. No mundo. Eu fico muito feliz. Com a internet, o conhecimento socializou, né? Isso, justamente. E eu lembro que eu sou da época que a gente dizia assim, tal coisa, só em São Paulo. Isso né? mesmo. Quando eu morava em São Paulo, tal coisa.
Ah, só nos Estados Unidos, só na Inglaterra, só na Itália. Né? E hoje todo mundo tem acesso a tudo. Fantástico isso aí. Na minha área de trabalho, a gente faz aqui em Belém o que se faz no mundo, como na tua área de trabalho. Isso. O que se faz no mundo, né? Não tem mais que deslocar. E isso deixa a gente muito contente, feliz. Né? E a turma idosa, hein? Como é que é? Porque muito dos teus pacientes estão lá para lá, de 70, 80, 90, a maioria dos meus pacientes agora, hoje, e a maioria dos meus pacientes tem a faixa etária de 70, 80. E aí é muito engraçado, porque antes o paciente já chegava no... Ah, doutor, ele não tem idade para operar. Tem quanto? 72, 75? Não. Graças a Deus, e isso vai além da evolução da neurocirurgia, mas da evolução da medicina de uma forma geral, a avaliação pré-operatória que o senhor faz me dando um risco clínico, a melhora da técnica dos anestesistas, o recurso pós-operatório e o avanço das técnicas de cirurgia permitem realizar cirurgias hoje. O meu paciente de uma idade mais avançada, ele tem 88 anos. Ele chegou no hospital, né, com a filha dele é médica pediatra. Ele chegou no hospital e falou assim: doutor, ou arranca minha perna ou tira minha vida. Imagina. E eu olhei o caso dele e falei: olha, tem tudo para ir muito bem com a cirurgia. Aí eu conversei com a filha, a gente fez uma avaliação pré-operatória, internou ele. 12 horas depois ele estava andando, assim, aquilo me deixou com uma felicidade extrema. Porque tem casos que você olha e você fala: olha, pode operar que ele vai ficar curado, ele vai ficar bem, né? Então vamos fazer isso. E aí, assim, então hoje os pacientes, com todos esses recursos que a gente tem, às vezes você pega um paciente de 80 anos que tem uma dor por artrose, você vai lá, faz uma infiltração, bloqueia aquilo, melhora aquela dor, né, num contexto de 6 a 12 meses e permite o tratamento do processo de doença. Porque o processo de doença é a artrose e a sarcopenia. E aí é uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente, né? O tratamento sequencial é importante, não é só o ato de operar, até porque tem outros segmentos da coluna, né? Então, o senhor vai operar, vai ficar bem da sua dor e vai fazer o tratamento sequencial, com musculação, o tratamento de sarcopenia com medidas não físicas, né? Que é medicação, avaliação do endócrino, avaliação clínica, para ter o tratamento de sarcopenia com essas medidas. Ulisses, maravilha. Vou te dar uma cadeia cativa no programa, porque tu consegue explicar isso direitinho. Meu amigo, você vai voltar para falar de outras coisas, porque você conseguiu explicar. Todo mundo gosta quando alguém explica. Ulisses, certamente. Considerações, acabou o nosso tempo, considerações finais, e pode dedicar o programa. Eu dedico o programa primeiramente a Deus, agradeço todas as oportunidades que Deus coloca diariamente na minha vida. Né? Agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos, tenho 3 filhos pequenos que são minha paixão de vida. Meus pais que sempre me incentivaram a estudar, a buscar, a não ficar parado, né? A ser inquieto. Acho que ser inquieto e sempre buscar o que tem na frente é uma coisa que a minha mãe e meu pai sempre... E meus irmãos e meus amigos de uma forma geral. E, sobretudo, meus pacientes que confiam no meu trabalho, que chegam lá realmente com condições, às vezes graves ou às vezes de menor significado de doença. E a gente consegue entregar para aquele paciente de forma séria, honesta e justa o tratamento melhor para ele. Né? Que legal. Então, olha, família do Ulisses não é fácil ser uma... Família de médico não é fácil. Né? Não é fácil. Imagina... Eu sou um médico cardiologista que durmo com celular ligado, porque às vezes eu acho que uma frase minha pode salvar a vida de alguém. Né? Mas é verdade. Então, para essa nossa turma de médicos com M maiúsculo, que eu chamo, tá? Não é fácil às vezes o convívio, a família, os filhos, não é fácil às vezes. Às vezes a gente, se sente um pouco ausente, então, você se cobra e você... Como? E o sorriso da tua esposa, do teu filho, quando você está com eles, é uma coisa que não tem preço. Né? Os meus agora são netos, então já está nesse jeito. Turma, o nosso programa acabou. O Ulisses se dedicou para a família, para Deus, antes de tudo, né? E para todos os pacientes. E, pessoal, vamos ficar sem dor. Agora, existe tratamento
para a gente da coluna ficar sem dor. Eu sou um dos pacientes que estou sem dor há muito tempo. Que ótimo. É isso. Domingo que vem a gente volta, por enquanto uma semana iluminada para todos. Olha, a COP30 está começando, hein? No mundo civilizado, ninguém fecha cruzamento, ninguém estaciona em fila dupla. Por favor, tá? Vai estar o mundo todo aqui. Não esqueçam disso. Só isso, a minha parte de colaboração com a COP. Tratar bem, nós vamos tratar. Todo mundo vai sair daqui iluminado de bem tratar, né? É isso. Nosso povo, não existe povo melhor para tratar bem do que o nosso. É verdade. Com certeza. Turma, até domingo que vem, uma semana iluminada. Tchau. Até mais. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.